Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei, no caso aqui, a finalidade dela é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O invoco, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na vossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Queridos, se os irmãos atentaram para aquilo que foi feito aqui, o que as crianças representaram foi a história de um homem chamado George Miller. George Miller foi uma figura histórica e de um homem temente a Deus, que viveu o Evangelho de maneira intensa. E ele, de fato, foi conhecido como um homem que teve fé, um homem que confiou no Senhor. Daí essa história que aqui foi contada, uma história verídica, de alguém que não tinha recurso nenhum, que apenas orando e buscando ao Senhor, foi instrumento de Deus para que 10.000 crianças fossem objetos do amor e da graça de Jesus. Foi isso que foi ensinado a elas. Foi isso que foi passado às crianças na EBF. Foi isso que foi ensinado a elas durante todo o ano. E hoje, nesse culto promovido por elas, que é uma vez por ano, já fazendo menção ao dia da criança, elas de novo representaram isso. É claro que no caso delas, o culto é pedagógico, porque elas estão sendo ensinadas a fazer. Mas para nós que somos adultos, já é necessário, portanto, compreendermos aquilo que a Escritura coloca diante de nós como responsabilidade de homens e mulheres que foram chamados para levar o Evangelho. George Miller teve um ministério específico, trabalhando com crianças. E outras pessoas têm outros ministérios. Mas é uma grande chamada para todos nós. Deixa eu chamar uma atenção para você de uma história de um grupo religioso que ele é denominado de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É conhecido como a Igreja dos Mormons. Algumas pessoas confundem como se fosse uma igreja evangélica, quando na verdade não é. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma seita que nega a divindade de Cristo e que nega até mesmo a divindade do Espírito. E tem muitas questões complexas. Mas dentre eles há um elemento que é interessante. Os filhos da igreja são todos eles incentivados a serem missionários. Eles são incentivados a ficarem 2 anos fora do seu país. Você os encontra por aí, perambulando nas ruas, são conhecidos como élderes. Eles andam com roupa, uma calça preta, uma camisa branca, com uma plaquinha dizendo elder e o nome no qual, de fato, ele é chamado. Eles são sustentados pela igreja e, portanto, eles vivem e os pais não impedem, incentivam que os seus filhos façam missão.
talvez seja um alerta para pensarmos de que talvez nós, no decorrer da caminhada, temos invertido as prioridades. É uma seita que nega a Cristo, mas que se propaga pelo mundo afora, fazendo missões desse jeito. E aí, então, eu quero chamá-lo a atenção para essa passagem aqui de Romanos. É um texto longo, que tem as suas complexidades, mas que nos apresenta algumas verdades que quero que você guarde no seu coração. Os adultos, fiquem atentos, não se preocupe com as crianças. Hoje elas ficarão aqui, e aí, então, é da natureza delas ser assim. Então, não se angustie. Preste bem atenção no que vou dizer. O texto de Romanos, ele é um texto que nos aponta para uma realidade que Paulo, desde o começo, revela, que é quase uma distinção entre lei e graça, apontando para a obra exclusiva de Cristo Jesus. Nesse texto aqui, Paulo nos apresenta um diálogo, ou demonstra uma relação em relação aos judeus, pensando que ele está escrevendo para um grupo de pessoas que são gentios, e ele escreve, portanto, para gerar naquela comunidade uma certa comunhão entre eles, gentios e judeus. E aí então ele começa a tratar dos judeus. Aí então, eu quero apresentar algumas verdades que quero que você guarde no seu coração. Primeira delas, o apóstolo Paulo apresenta uma necessidade específica. Paulo apresenta uma necessidade específica. No caso do texto, a necessidade é dos judeus. Ele fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, no caso judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo, portanto, está deixando bem claro de que a lei aponta para Cristo, e no caso específico do texto, os judeus ainda queriam encontrar a salvação pela lei. Então, Paulo apresenta uma necessidade. Queridos, eu afirmo para você que para qualquer lugar que você olhar, que para qualquer grupo que os teus olhos se propor ver, você vai encontrar homens e mulheres necessitados do Evangelho da cruz, do Evangelho de Cristo. Para onde quer que você olhe, para qualquer direção que você se propor a ver, há uma necessidade. É claro que no caso específico do texto, Paulo aponta para os judeus, mas há uma necessidade ao nosso redor, porque há homens e mulheres que carecem de Cristo. Mas Paulo não apenas mostra uma necessidade. Se há uma necessidade, portanto, Paulo mostra a resposta. E é isso que ele vai dizer a partir do verso 14. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação que prega o Evangelho. Queridos, existe uma necessidade, e para essa necessidade existe uma resposta, e a resposta para essa necessidade é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz de Cristo. Entendeu isso? Deixa as crianças, não a embaracemos, como disse Cristo. Estou falando com você que é adulto. As crianças já foram ensinadas. Queridos, entenda isto. Há uma necessidade no mundo que vivemos,
no mundo caído, maculado pelo pecado, escravizado a Satanás. A resposta para esse mundo caído é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Cristo. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Não é a educação que vai salvar o país e o mundo. Não é a política. Não é a economia. Não é o poder. O que pode mudar o coração de alguém é o Evangelho da cruz. É isso que Paulo está dizendo. As transformações profundas, cruciais, necessárias, importantes, que a alma do homem precisa, só o Evangelho de Cristo pode fazer. Mas, irmãos, se há uma necessidade, se há uma resposta, em terceiro lugar e por fim, existe uma responsabilidade. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Terceiro lugar, queridos, há uma responsabilidade. Coloque isso no seu coração. Existe uma necessidade no mundo, no qual você está inserido. Lá no teu trabalho, lá na tua família, neste mundo que vivemos, existe uma necessidade de pessoas que estão presas, cegas espiritualmente, escravizadas. Existe uma solução para o seu problema. E a solução para o seu problema é o Evangelho da cruz. Não é outra solução, é o Evangelho de Cristo. A igreja é dado a responsabilidade de pregar o Evangelho. Queridos, essa responsabilidade não é para homens e mulheres especiais. Essa responsabilidade é para você que está aí assentado neste banco agora. Se você não falar, Deus vai levantar as pedras se for necessário. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade. E aí eu vou concluir, trazendo um testemunho. No próximo sábado, esta igreja vai completar 40 anos de organização. 40 anos para uma instituição é muito tempo. São muitas mudanças, muitas transformações, centenas de pessoas que passaram por aqui. Quando essa igreja foi fundada há 40 anos atrás, aqui era provavelmente o fim de Goiânia, ou quase o fim. Certo? Quando eu cheguei aqui, o negócio já estava meio complicado, porque não existia nada nesses bairros para cá. Eu não conheci, mas a igreja aqui era essa igreja, havia uma cerca de arame farpado que ficava aqui, certo? E gramado ao redor. Essa igreja era composta, nos seus primórdios, por muitos jovens. Aí no dia que tivemos um culto aqui, eu pedi para alguns irmãos contarem o seu testemunho. Aí no final ele veio dizendo que iria falar, mas acabou não falando, não sei se ele está aqui. Mas ele falou uma coisa que mexeu com o meu coração. Ele falou assim: pastor, aqui nessa igreja, muitos e muitos jovens dessa região aqui do Novo Horizonte estavam envolvidos com drogas. Tanto que alguns chegou a ser morto por isso. Aqui imperava bocas de fumo e drogas profundamente. E por meio do testemunho dos jovens dessa comunidade, muitos deles de lá saíram e receberam Cristo Jesus como o Senhor da vida deles. O que pode livrar um homem desse universo de escravidão é o Evangelho da cruz. O que pode restaurar uma família que está arrasada, destruída, é o Evangelho da cruz. O que pode resolver o problema de um casamento falido é o Evangelho da cruz. O que pode endireitar os nossos filhos num caminho certo é o Evangelho da cruz. E à comunidade, à igreja, foi dada a responsabilidade de levar Cristo, que é a resposta para este mundo adoentado, caído, cego e perdido. Eu contei essa história apenas para mostrar que, sem que a gente perceba, note, o Espírito de Deus age. E como Ele age? Como Ele age?
E concluo contando uma última história. Num desses aniversários que aqui tivemos, um jovem veio aqui à frente e ele contou um pouco da sua história, de todos os seus pecados, dos seus erros, dos caminhos que ele caminhava, e que através dos jovens dessa comunidade aqui, o Evangelho encontrou o coração dele, e o Senhor lhe deu uma família, o Senhor lhe deu filhos, e num desses aniversários ele veio aqui para agradecer ao Senhor, porque por meio da comunidade, o Evangelho chegou no seu coração. Queridos, entenda isto. Há uma grande necessidade ao nosso redor. Uma grande necessidade. Gente perdida de todos os lados. É só você olhar. Dentro da tua casa, tem gente que não conhece a Cristo e que está escravizado ao pecado. Lá no teu trabalho, tem gente que está escravizada ao pecado. É só olhar. Não iluda o seu coração ou o coração dele, achando que a resposta está em coisas dessa vida. A resposta está no Evangelho. Mas não se esquive, achando que você não é responsável, pois é nossa responsabilidade. Foi isso que as crianças aprenderam. Por isso, cadê a ovelhinha das missões que está ali? Que elas têm contribuído. É isso que elas representaram nessa noite. A história de George Miller. Alguém que entendeu que a grande resposta que as crianças precisam é de Cristo, é de Jesus. Amém?